Olá, pessoal. Tirando algumas dúvidas a respeito da publicação ontem da medida provisória 927, aprovada ontem pelo governo, 22 de março, e ela trouxe algumas alterações no âmbito trabalhista. Tenho recebido muitas dúvidas no WhatsApp, né? Os grupos, os trabalhadores estão preocupados se vão suspender salário, se vai reduzir ou não. Então, o intuito desse vídeo é esse, também falar unicamente sobre a medida provisória, né? A medida provisória, ela fixa algumas regras das relações entre empregado e empregador e ela tem vigência de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e se não for aprovada pelo Congresso, ela não vai entrar em vigor. Segundo o próprio texto da medida, ela só tem validade durante o estado de pandemia, né? Estado de calamidade, segundo. Ela estabelece alguns acordos individuais, principalmente isso, que é o que mais deixou os profissionais da área preocupados. Ela estabelece que os acordos individuais entre empregado e empregador estão acima da lei, ou seja, acima da CLT, acima de acordos ou convenções coletivas de trabalho. Não é necessário, nessa situação, em situações como essa, a intervenção do sindicato. O que, ao meu ver, é preocupante, tá? Tal medida, segundo o texto da lei, flexibiliza, né, as regras trabalhistas e, em suma, os empregadores, ou seja, as empresas, né, poderão, de forma unilateral, determinar medidas emergenciais. Então, vamos cada ponto, tá bom? A medida provisória, a primeira questão, ela estabelece que os contratos de trabalho e salário, sejam suspensos por até 4 meses, pessoal. 4 meses de suspensão. Que trabalhador hoje, brasileiro, tem condição de ficar com um contrato de trabalho suspenso por 4 meses sem salário, né? Apenas por acordo individual entre empregado e empregador. O empregador não precisará pagar salário nesse período, né, de suspensão contratual, mas poderá, não é obrigatório, poderá conceder ao empregado uma ajuda compensatória mensal, no valor que ficar acordado entre as partes. E nos casos, tem também, a medida trouxe, os programas de qualificação não for oferecido, nesses casos de suspensão, a empresa deverá conceder um programa de qualificação profissional. Então, ela só pode suspender o salário, né, suspender o contrato de trabalho por esse período, se ela fornecer um programa de qualificação para o empregado, né? Caso não seja fornecido esse programa de qualificação, né, não poderá suspender salário, suspender contrato de trabalho. Porém, essa questão do poderá, né, gente, fica muito subjetivo, porque não é obrigatório. Se não é obrigatório, né, a suspensão dos contratos não dependerá de acordo com a convenção coletiva, não dependerá mais da intervenção do sindicato. E também, né, não respeita mais a lei trabalhista, ou seja, CLT, não é aplicável nessa medida provisória. Benefícios como plano de saúde serão mantidos, também tive alguém questionando a respeito disso hoje de manhã, serão mantidos. Uma outra mudança que teve, além da suspensão, né, que deixa qualquer trabalhador preocupado, né, além da suspensão, as empresas poderão conceder férias individuais, antecipar as férias individuais, vencidas ou não, mesmo daqueles empregados que ainda não tenham completado 1 ano de empresa, tá? Desde que respeite o aviso prévio de 48 horas. Então, a partir de hoje, a empresa pode, para qualquer empregado, né, dar o aviso de férias de 48 horas, sejam essas férias individuais, sejam férias coletivas, sem acordo ou convenção coletiva também. Ou seja, acordo individual entre empregado e empregador, tá bem? Um outro fator, né, foi o banco de horas também, que teve alteração. O banco de horas, ele passou a ter um prazo para compensação de até 18 meses, né, respeitando as 2 horas extras diárias permitidas por dia, ou seja, uma jornada de até, no máximo, 10 horas de trabalho, tá bem?
Suspensão também das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Ou seja, não vai ser mais obrigatório durante a medida provisória os exames demissionais e nem os exames periódicos. O único que vão ser mantidos são os exames admissionais de trabalho, tá bem? Aproveitamento, esse é outro fator também, né, que não sei como as empresas vão fazer, mas é permitido mediante medida provisória, aproveitamento e antecipação dos feriados, desde que não sejam religiosos. Então, o feriado 7 de setembro, 15 de novembro poderão ser antecipados, tá bem? Adiamento, na verdade, do recolhimento do FGTS no período de março, abril e maio de 2020. E trouxe também algumas mudanças a respeito da regra do teletrabalho. O teletrabalho é uma nova modalidade que veio com a reforma trabalhista de 2017, né? Só que antes, para ocorrer o teletrabalho, deveria ter um consenso entre empregado e empregador, né? E o que a medida provisória veio falando, né? Falou o seguinte: não será preciso, né, alterar contrato para o empregador, né, determinando o teletrabalho e posterior voltar para o presencial. Até aí tudo bem, né? Pela lei, gente, deveria ter no mínimo consentimento. Agora, o que a empresa pode fazer? A empresa vai determinar e você tem que trabalhar em casa. Mediante a situação que nós estamos passando, até acho uma situação boa para todos os empregados e para todos os empregadores, né? Dependendo aí do tipo de empresa. Ocorre que não tem que ter mais consentimento. E caso o empregado não tenha equipamento para trabalhar em casa, a empresa poderá fornecer em regime de comodato, tá? Uso de aplicativos, também é uma questão muito polêmica, né? Uso de aplicativos, WhatsApp, redes sociais, né? Não será computado como tempo à disposição do empregador. Ou seja, a empresa poderá cobrar a respeito do trabalho, seja qualquer horário do dia. Antes, né? Deveria cumprir dentro da sua jornada de trabalho. Fora isso, era computado o tempo à disposição, inclusive hora extras. A gente tem várias ações aí na Justiça Ganha a respeito dessas horas extras, tá bom? Gente, minha opinião. Eu entendo que o risco da atividade é do empregador e não do empregado, como está ocorrendo aí na medida provisória, né? Entendo totalmente a situação que nós estamos passando, é uma situação atípica, nós nunca passamos por isso antes, né? Tem empresas desesperadas, tem empresa fechando a porta, tem empresas, principalmente as pequenas empresas, né? O comércio local, com medo de falir. Porque dependendo do período que ela tiver que ficar fora, sem vender, sem realizar nenhuma atividade, ela não tem condição mesmo de manter o empregado, né? Só que, na balança, a força dela com a do empregado, quem deveria arcar com os riscos da atividade seria o empregador, né? Quando a gente coloca na balança o empregador e o Estado, quem deve arcar com esse risco da atividade seria o Estado. Então, eu não sou especialista em direito tributário, mas eu entendo que o governo teria outras medidas que poderiam auxiliar as empresas nesse período, que não sejam jogar toda a carga, né, toda a situação para o trabalhador, porque quem está pagando a conta de toda essa situação, no final das contas, está sendo o trabalhador. Não digo que eu não concordo, eu concordo que todo mundo tem que ficar em casa realmente, né? Mas o governo, o Estado, deveriam tomar outras alternativas para que essa conta, depois, no final das contas, não sobe para o trabalhador brasileiro, tá bom, gente? Essa é a minha opinião.